Começando mais um episódio do Contraponto Cast. Eu sou Paula. Eu sou Laura. Eu sou Malu. E hoje nós vamos conversar sobre a trilogia Grisha. Nós vamos conversar sobre toda a trilogia, os 3 primeiros livros, Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruim e Ascensão, para explicar direitinho como vai funcionar o esquema. Caso você só tenha lido um livro, 2 livros, você pode escutar a parte referente somente a um desses livros, porque a gente vai acrescentando os spoilers ao longo do episódio, enquanto a gente for falando sobre cada livro. Então, no início, a gente vai falar sem spoilers nossas opiniões gerais, para quem não leu ainda, que tá em dúvida se quer ler ou não a trilogia. Depois nós vamos conversar sobre cada livro, como a gente falou, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, adicionando spoilers de cada um ao longo do episódio. Chegando no final, a gente vai comentar sobre tudo no geral e comentar também sobre nossas expectativas sobre a série de TV da Netflix, a adaptação que tá chegando aí, que vai chegar hoje, no dia que você está escutando esse episódio, né? Porque o episódio vai lá na sexta-feira, dia 23 de abril, quando a série tá estreando, mas pra gente aqui não estreou ainda, a gente tá no aguardo. Então, espero que vocês gostem aqui da nossa conversa. E lembrando, se você quiser comprar algum dos livros da trilogia Grisha, você pode usar o nosso link da Amazon. Essa é uma forma de você ajudar o nosso trabalho. Você também pode me seguir no Instagram, @contrapontocast, e compartilhar com seus amigos, que isso também ajuda bastante. Vamos então começar, como eu disse, né, falando um pouquinho sobre nossas opiniões gerais, sem spoilers, o que vocês acharam da série, um pouco das expectativas que vocês tinham antes de ler a trilogia Grisha, e comentar como foi depois disso tudo, isso, claro, sem spoilers, pra quem tá aí em dúvida ainda se ler ou não, se vale a pena ler ou não. Esse último mês, né, pelo menos nos Instagrams de livro, eu via muita gente lendo, né, e impressionante como os primeiros livros dessa trilogia as pessoas davam uma nota bem mediana pra baixo. Então, quando eu fui ler, eu não tava com muitas expectativas, sabe? Eu achava que eu ia mais ler só pra não chegar na série sem saber nada. E acabou que foi uma surpresa boa, porque eu não esperava que a escrita da Liz Bardugo fosse tão fácil, assim, de assimilar e me prender tanto. O primeiro livro eu li em 24 horas também. Então, acho que fui mais surpresa por não esperar nada, sabe? Por esperar não gostar. Mas, realmente, agora, além da trilogia seguinte, eu sinto que realmente a trilogia é bem fraquinha. Mas, enfim. Tu acha que vale a pena as pessoas lerem a trilogia? Acho que a título de curiosidade, querer se introduzir ao universo, eu acho legal, porque o que eu sinto mais na trilogia seguinte é que não perde muito tempo explicando o universo, né? Então, se você quer realmente saber como funciona antes de ler Six of Crows ou a outra trilogia, né, que nem lançou no Brasil, que é King of Scars, acho que é importante você ler a trilogia. E é tão rapidinho, né, você lê no instante. Assim, eu não fazia nem ideia dessa trilogia. Foi Paula quem me falou. Ela, na verdade, antes mesmo do anúncio da série, ela me dizia pra ler os livros. Ela ficava dizendo pra eu ler. Eu fiquei, tá, um dia eu vou ler. Só que aí veio o anúncio da série, ela me colocou pra ver o trailer. Aí eu finalmente disse, não, parece ser muito bom, então eu vou ler. Aí eu li, em 2 semanas eu li os 3 assim, enrolando, porque dava pra terminar rápido, mas eu queria aproveitar um pouco mais. E também, assim, os livros têm uma linguagem fácil, tem uma linguagem super acessível, como a Lu diz, eles explicam rápido as coisas, não ficam enrolando. Então, dá pra passar pelos 3 facilmente pra chegar nos outros. E, assim, eu não esperava muita coisa lendo. É um estilo que eu gosto, mas eu não esperava o que eu encontrei. E, assim, eu recomendo. Eu gostei bastante de... Assim, não gostei muito de como terminaram as coisas, mas... eu recomendo. Isso... Eu vi gente que gostou e eu vi pessoas que não gostaram. Isso cabe a quem vai ler. Pra mim, assim, a minha experiência começa, então, eu li a primeira vez, eu fiz uma releitura, né, recentemente. No caso, eu até terminei de reler o 3º livro hoje, antes de gravar. Eu li a primeira vez a trilogia Grisha faz alguns anos já. Eu acho que talvez uns 5 anos. E eu lembro de ter gostado. Eu lembro desse sentimento de ter gostado, mas de não ter gostado tanto do final, ter ficado decepcionada. E passou o tempo, surgiu então essa série, eu fiquei empolgada de novo com o mundo, com a trilogia Grisha, comecei a relembrar das coisas, dos personagens, e como eu ia trazer aqui o conteúdo pro podcast, pro Instagram e etc, eu pensei, eu acho que a semana passada eu pensei, vou fazer uma releitura, vou reler pelo menos o primeiro livro. E eu li o primeiro livro, até como o Malu falou, em 24 horas, em menos de 24 horas, na verdade. Eu comecei na hora do almoço e eu terminei de noite, assim, foi muito rápido, você lê muito tranquilamente os livros, basicamente em uma semana ou menos
menos de uma semana eu li a trilogia inteira, então é uma leitura muito rápida. Mas assim, sobre recomendar, porque a minha experiência com a releitura foi uma experiência negativa. Quem me acompanha no Instagram viu as notas que eu dei, os comentários que eu fiz. Eu recomendaria essa série pra quem? Pra o público-alvo, que são adolescentes, jovens, e pessoas que não leram tanto assim, não pessoas que estão se introduzindo agora na leitura, ou até na leitura de fantasia, principalmente. Acho que tende a gostar e aproveitar mais, porque pra mim, que eu tô num momento que eu já li muita coisa, e muita coisa desse gênero também de fantasia jovem adulta, eu consegui perceber muitos erros, muitas coisas, muitas falhas de vários aspectos que a gente vai discutir mais profundamente ao longo do episódio. Então, eu acho que pra quem tem aí uma experiência maior com livros, pode acabar se decepcionando com essa trilogia, que foi o meu caso com a releitura. Eu me decepcionei bastante, encontrei muitos erros, e foi um reencontro ingrato com uma série que eu lembro de ter gostado há um tempo atrás. Mas acho que, como o Malu falou, é pra conhecer o mundo, pra conhecer outros livros da autora que vêm posteriormente, que são melhores, que ela vai evoluindo, vai expandindo esse mundo, que é um mundo que eu acho que tem muitos pontos positivos na criação dele. É um mundo muito criativo, muito inventivo, que com o tempo de aprimoramento e evoluindo na escrita e evoluindo no desenvolvimento de narrativa de personagens, é algo que melhora e que é muito legal de ler. E sobre o que fala, né, a trilogia Grisha? O primeiro livro, Sombriossos, a gente vai conhecer a nossa protagonista, Alina Starkov. E nesse mundo tem uma fenda que divide... E meio que o mapa, que aparece o mapa nos livros, né, sempre tem um mapa, é dividido por uma fenda, a Dobra das Sombras, que foi criada por um Darkling, né, que é o... O herege negro. Isso, o herege negro. Muito bem, Malu, você está com os nomes todos na cabeça, né? Nem parece que eu reli... Ela tá com papel assim com os nomes. Não, nem parece que eu reli o livro faz pouco tempo. Porque, sei lá, eu acho que tem coisas que são tão esquecíveis na série que eu vou... Não sei, parece que eu vou abstraindo. E essa Dobra das Sombras impede que aconteça comércio, navegações e pessoas indo de um lugar a outro. É como se fosse aquele entre o Oriente e a Europa, que era um lugar... O canal de Suez. Isso, o canal de Suez, É como se fosse o canal de Suez, basicamente. Não exatamente isso, mas é como se uma importante rota fosse barrada, que agora é conhecido como não-mar, né? Então, isso impede das pessoas irem para o outro lado do mapa, né? Então, tem efeitos comerciais, efeitos políticos, as pessoas que estão do outro lado ficam brigando entre si, enfim. E aí, a única esperança dessa fenda... Como é que é? Eu quero chamar de fenda, por causa de Procurando Nemo, porque é a fenda lá. Toda vez que eu lembro desse negócio do No Mar, eu lembro da fenda do negócio de Procurando Nemo, que é cheio de água viva. Eles não conseguem passar, eles têm que ir por baixo. É por isso que eu quero chamar de fenda, enfim. Aí, essa Dobra das Sombras que foi criada pelo herege negro, né? Que foi um erro, que dizem que foi um erro. Que além de ser escuro, tem várias criaturas que podem matar você. Melhor descrição. Minha explicação tá assim muito bosta. E a única esperança do povo inteiro é uma pessoa que vem com o poder de conjurar a luz, o sol. E quem vai ser essa pessoa? Obviamente vai ser a nossa protagonista, Alina Starkov. E ela desperta esse poder durante a travessia que eles vão fazer nessa dobra. E ela desperta esse poder dela de conjurar a luz. E ela é tirada de sua vida comum, porque ela é uma órfã, faz parte do exército, ela é cartógrafa do primeiro exército. Enfim, esse mundo é muito complexo. Eu acho que é um dos pontos positivos que a gente tem nessa trilogia, que o mundo é bem complexo. E o Grisha, que dá nome à trilogia, são pessoas que têm a capacidade de dominar a pequena ciência, que é o que eles chamam, né? Pequena ciência. E tem 3 categorias, basicamente, que são os Corporalki, que é a ordem dos vivos e dos mortos, que são sangradores e curandeiros, que são na verdade, é o topo, né? Da cadeia alimentar dos Grishas, basicamente. Que são pessoas que os sangradores conseguem mexer com o corpo humano, basicamente. Eles podem parar o seu coração, coisas desse tipo. E os curandeiros, eles curam, obviamente.
obviamente, né? Porque está no nome curandeiro. O segundo lugar aí da pirâmide seria os Eterialki, que é a ordem dos conjuradores, que são aeros, infernais e hidros, que são pessoas que podem dominar elementos, né? O ar, o fogo e a água. Não tem terra para formar o avatar. E os Materialki, que são os que estão abaixo, que é a ordem dos fabricadores, que são os Durastes e os alquimistas, que mexem aí com armas, com aço, com venenos e etc. E existe um tipo raro de Grisha, que é o Darkling, que mexe com as sombras, e tem a Alina, que vai ser então a conjuradora do sol, que seria então uma lenda, né, que eles têm, que essa pessoa então tem esse poder de conjurar o sol e seria capaz de acabar com a dobra das sombras. Bom, como eu falei, o mundo, pra mim, é um ponto positivo do livro. Eu gosto de como a história é introduzida, como começa o livro, mas depois que começa, tudo pra mim desanda, porque ele entra nesse ritmo muito apressado. O livro, ele é bem curtinho, o primeiro livro, ele vai aumentando as páginas ao longo do tempo, mas eu acho que esse ritmo apressado dela dita toda a trilogia. É tudo feito de forma muito rápida, sem cuidado pra aprofundar coisas, como eu falei, é um mundo complexo, mas que ela não aprofunda, entendeu? Você vê que tem vários aspectos que ela podia dar mais cuidado de apresentar a gente. E a nossa própria protagonista, né, a Alina, ela é o clichê desse tipo de livro, desse estilo de livro, né? É a menina estranha, ela é sem graça, ninguém repara nela, ela não pertence a lugar nenhum, ela não tem referência de que ela é, porque ela é órfã, né? A família da gente é sempre uma referência da nossa história, de que a gente é. E como ela é órfã, ela não sabe o passado dela, né? Então, a existência dela é mais pro futuro, mas então ela não se sente acolhida em lugar nenhum só com o Mali, né? Então ela descobre que tem esse grande poder, né, de conjurar a luz, conjurar o sol, e agora ela é o centro das atenções. Só que ela não quer os poderes, ela só quer ser normal, quer ser que nem todo mundo, quer só se juntar, ter seu grupo de amigos, etc. Isso tudo super adolescente, sabe? E isso foi uma das primeiras coisas, assim, que me tirou da história, que me fez distanciar da trilogia como um todo. Sabe? Assim, eu não me incomodo com clichês hoje em dia, eu já fui de me incomodar mais. O problema disso é que, como tu disse, o mundo complexo torna muito interessante, só que pra mim a trama não foi bem desenvolvida, porque ela tem um prato cheio desse universo, só que pra mim os personagens, a Alina passa os 3 livros insegura, ela não cresce, pelo menos eu não vejo. Tem alguns momentos ali que por conta de 1 ou 2 personagens ela tem um pouco de desenvolvimento, só que ela sempre volta pra mesma coisa por conta do Mali. Mas os outros personagens, porque assim, focaram muito em triângulo amoroso. Pelo menos pra mim, focou muito nisso. Então, as histórias ali foram focadas em 3 ou no máximo 4 personagens. Os secundários não tiveram tanto desenvolvimento, na minha opinião. Então, acaba se perdendo, fica um negócio muito água com sal. Aí, água com sal, né? Água com açúcar. Água com açúcar. Qual foi? Água com sal. Eu jurava que era com sal. Fica sem graça. Sem graça é picolé de chuchu. Água com açúcar é algo que é muito meloso. Eu lendo o livro, assim, quando eu comecei com um sentimento bom de estar voltando a uma história que eu li há um tempo atrás. Reconheci aqueles personagens de novo, aquele mundo tão interessante que eu achei da primeira vez que eu li. E depois me deparar com essa personagem que é o complexo da Bella Swan, né, de Crepúsculo. Não tem como não falar, porque foi basicamente a grande história que trouxe à tona esse tipo de personagem, né? A menina sem graça, se acha estranha, que não se encaixa em nenhum lugar, enfim, descobre algo que vai fazer com que ela seja o centro das atenções. Não, entendeu? mas eu tô falando realmente no geral, que o arco dela, o arco de vários personagens não tiveram desenvolvimento. Assim, né, como eu falei no começo pra vocês, eu li realmente muita expectativa. Eu tenho mania de não ler sinopse de livro, eu não tinha muita noção nem da história. Eu não tinha expectativa alguma pra série, a não ser vendo notas dos outros, mas eu não cheguei nem a ler resenha, nem sinopse, nem nada. Eu tenho essa mania, não gosto de ler sinopse de livro. Eu realmente li as cegas, assim. E o primeiro livro, o que eu gostei nele, apesar de que é uma falha, querendo ou não, é justamente o fato de que acontece tudo tão rápido que você lê ele num instante, sabe? E eu li com essa expectativa. Eu li querendo que fosse só aquele livro que eu ia terminar no instante pra poder ir pros que falam que é bom, que é a duologia seguinte. Então, realmente, assim, tipo, é um universo muito interessante. Assim, e tudo isso da dobra das sombras é muito instigante, tanto que eu consigo
continuei lendo, assim, vorazmente. Fazia muito tempo que eu não li um livro tão rápido. Mas, realmente, se você parar pra pensar, analisando, é um livro bem raso. O universo é muito bom, mas não é explicado com muita profundidade. E até alguns param pra pensar, assim, muitas coisas que a gente ainda vai conversar vão ficar com pontas soltas, assim, mais pra frente, que não foram muito bem explicadas. Mas, no total, assim, eu acho que essa pessoa que tá procurando um livro que você vai devorar e ler, assim, sem pensar muito, é esse. De fantasia. Realmente não tem muita dificuldade pra ler, não. E da Alina como personagem, o que é que tu acha? Nesse primeiro livro, eu já tava conhecendo ela, né? Então, assim, eu não tava muito incomodada com ela. Eu vou me incomodar com ela mais pra frente. Mas um ponto levantado por Laura, que é a questão dela sempre, tipo, não apareceu uma evolução. No primeiro livro mesmo, é sempre aquilo dela, sempre muito apegada a Mari, que a gente até entende, né? Ela é aquela menina órfã, como Paula disse, ela tem estereótipo de menina sem graça, que nunca chamava a atenção de ninguém, nem do menino que ela gosta. E aí, do nada, ela se torna a pessoa mais importante do país. E aí, realmente, assim, eu senti um pouco mais de desenvolvimento e evolução dela. Realmente, assim, essa parte dela ser apegada a Mali, você consegue entender. É porque, por um lado, você entende porque é a pessoa que cresceu com ela desde o início, tá com ela desde o orfanato, né? Conheceu a trajetória dela inteira e esteve sempre do lado dela. Então, obviamente, ela vai ser tirada daquele mundo que ela conhecia pra ser a pessoa mais importante do mundo, pra entrar num universo de pessoas muito poderosas, de pessoas que estão querendo se aproveitar dela. Então, ela vai estar perdida, né? Ela não vai saber o que fazer. Então, durante esse primeiro livro, a gente percebe isso, né? E agora ela tem uma responsabilidade. Ela é só uma cartógrafa, não tão boa, como ela mesma diz, né? Que queria chamar a atenção do garoto que ela gosta. E aí, do nada, ela é a pessoa que vai salvar o país inteiro, ou a nação inteira. E, obviamente, vai ser um choque. A gente não vai... eu não quero que ela seja a fodona, a pessoa que vai lá encarar tudo e que seja super B10, esse tipo de coisa. Mas o que falta, como a Laura comentou, que é desenvolvimento, que eu acho que o que eu vou repetir durante todo o episódio sobre a trilogia é desenvolvimento, é aprofundamento. Uma coisa que eu também senti muita falta foi que, tipo, até na questão que a Laura comentou que gira muito em torno do triângulo amoroso. Eu senti que as coisas foram tão rápidas que até o próprio triângulo não foi trabalhado. Foi tão focado nisso que nem isso foi trabalhado, sabe? Eu até destaquei uma parte aqui no livro, que é bem no começo, que é a Lina falando que odiava esconder as coisas estúpidas que Miley fazia, que magoavam ela. Então, tipo, no começo ela gostava dele, ele não gostava dela. Ele tratava ela como amiga, como irmã. E olha lá, ele se envolvia com outras meninas. E do nada foi só ir embora que o cara se apaixona por ela. Isso é um ponto que você fica desgostosa, assim, pelo menos com a história, né? Porque... não me conquistou, sabe? O casal não me conquistou. Exatamente. Não conquista de jeito nenhum, porque, assim, faz sentido a Alina se interessar por ele, por tudo que ele representa pra ela, entendeu? Porque, tipo, pra ela, ele é o porto seguro. Assim, ela não tem família de um lado e se sente... quando ela entra nesse mundo Grisha, ela se sente também excluída. Porque, assim, ela, de repente, é o centro das atenções, mas ela não consegue encontrar um amigo ali. E ele continua sendo o porto seguro dela. Aí, obviamente que, pelo menos pra mim, eu achava que ela ia acabar, digamos assim, achando que é a única pessoa que eu realmente confiava, então a única pessoa que eu podia amar. Mas, na verdade, não era isso. Eu até achava que podia ser esse tipo de coisa, que ela podia, sim, se confiar e amar outras pessoas, mas não ouvi isso. Sempre foi Mali, e eu não aguentava mais Mali. Ele até fala, né, que uma coisa que eu marquei aqui, já que a gente tá falando dele, que ele fala que ele não tinha visto ela antes, mas que agora ele enxerga ela, né? Obviamente vai enxergar ela porque ela é a congeladora do sol, né? Ela tá, onde ela passa, ela tá iluminando. Obviamente é meio difícil não enxergar ela agora. Mas a questão é que ele não... antes era só a pessoa que... parece até ser a questão de que parece mais um deslumbramento, né? Porque pelo que ela se tornou, também junto com a parte da saudade, né? Porque ela era sempre a pessoa que tava lá pra ele, né? Pensando do lado dele. A Lina era sempre a pessoa que tava lá pra ser amiga dele, pra ser um apoio pra ele também. E também foi a pessoa que cresceu junto com ele, né? No orfanato e etc. E aquela coisa de que você só dá valor pra algo, pra uma pessoa quando você perde, entendeu? Então ele perdeu ela e ele começa tipo, até que eu sinto falta dela. Mas também isso tá envolvido não só com... porque imagina, será que se ela só saísse de lá como a mesma pessoa de sempre, ele sentiria esse sentimento da mesma forma de amor, se não fosse os poderes dela e tudo que ela representa agora, entendeu? Exatamente.
gera um encantamento, né? Então você fica se perguntando, será que não é só por isso e tal? Obviamente, no final, a gente comenta mais sobre isso depois, mas no primeiro momento, nesse primeiro livro, é o sentimento que fica. E principalmente porque ele tem atitudes muito ruins, né, durante o livro. Não, até porque fica aquele questionamento. Se eles vivessem pra sempre naquela situação em que a Aline era só aquela mera cartógrafa, ele iria notar ela? Exatamente. Eu acho que não. Eu também acho que não. Até porque ele é o bonzão, né? Ele é o cara popular, é o cara que as meninas gostam, é o cara que do exército, que todo mundo... Ele não é Grisha, mas tem o dom de rastrear. Quando eles se reencontram, né, pela primeira vez, depois que ela vai pro palácio e tal, tem toda aquela cena que ela ter ido pra lá, treinar e etc, desenvolver seus poderes. Eles passam um tempo sem se falar, né? Ela manda cartas, ele não responde. E depois que eles se reencontram, ele é super escroto com ela. Eu fiquei... Nossa, dá muita raiva nessa cena. Ele fala umas coisas que você fica, meu Deus. E nessa parte ele já tava, nossa, Dark. Então, pra mim foi meu Deus, porque tu tá indo atrás dele ainda. Assim, se você for parar pra pensar do lado de Mari, por exemplo, porque ele chega e pergunta, né? Nossa, você não tem ideia de como eu tava preocupado com você e tal. Mas essa preocupação, se ele tava tão preocupado assim, no momento que ele se depara, então, com a Alina pela primeira vez, se você está tão preocupado assim, você pelo menos demonstra um pouco, sabe? E ele fica só com aquela atitude... Ele é super frio, pô. Ele é super frio e, assim, você pensa, por exemplo, você estando no lugar dele, né? Você tá... sua melhor amiga foi tirada de você e aí você chega lá e vê que ela tá super bem, super de boa, super tranquila. Mas eu acho que não justifica, sabe? Eu acho que é muita frieza e é uma atitude que é muito egoísta, sabe? Ele parece que ele só tá bem quando ela não está naquela situação de pessoa poderosa. É porque, assim, também tem um motivo de que foi na noite que ela conjurou pra todo mundo, mostrando os poderes. Foi na noite que ela e o Darkney também meio que mostrou, entre aspas, o relacionamento deles. Na frente de todo mundo. Aí ele também não gostou disso. Aí ele vendo ela bem, chamando a atenção do cara. Aí isso também despertou esse lado escroto dele. E falando do Darkling, né? Vamos falar do Dark. Que nesse primeiro livro ele parece ser um vilão super interessante. De início ele não se mostra como vilão, né? Ele é o cara que vai ajudar ela, que juntos eles vão salvar a Ravka. Mas assim, o cara se chama Darkling. Obviamente, ele ia ser do mal, sabe? Desde a primeira vez que eu li, eu não fui pegar nessa pegadinha de que ele ia ser do bem ou coisa assim. Mas eu acho que rola uma dualidade, né? Você não vê aquela maldade toda. E uma coisa que eu tenho pra falar é que é muito do nada, assim. Do nada ela tá lá de boa, e aí chega a Baghra, né? E, esse cara é do mal, que não sei o que, você tem que fugir. E aí, tipo, é muito do nada. E ela, beleza. E ela foge, e, tipo, ok, né? Tipo, uma conversa muito rápida. E, sei lá, eu fiquei, ok, ele é do mal e 200 páginas do livro. Eu acho que não tem tanto impacto. Eu acho que talvez se fosse, como eu falei, mais trabalhado, mais bem desenvolvido, a gente tivesse mais tempo em cena, né, de Darkling, de Alina, a gente teria tempo pra tomar um choque e de ficar naquela dúvida, será que ele é do mal mesmo? O que é que tá acontecendo? Será que a gente acredita nisso? Porque, obviamente, como a gente falou, é uma pessoa que tava vivendo a vida comum e do nada ela tá ali num centro que é cheio de picuinha, que todo mundo quer se aproveitar dela. E eu acho que ela acredita muito rápido, assim, na Baghra, sabe? Ela fica... Obviamente, assim, a gente vê como ela é uma personagem passiva, né? Todo mundo fala uma coisa pra ela e ela, beleza, eu vou fazer isso. Aí chega o Mali, você tem que fazer isso, isso e isso. Ela faz. Aí chega o Darkling, vai fazer isso, isso e isso. Aí ela faz. Aí chega a Baghra, esse cara é do mal, não sei o quê. Tudo ela vai aceitando e fazendo, sabe? Pra mim, isso tira muito da... Como protagonista, eu não consigo me envolver tanto com esse tipo de pessoa, entendeu? Eu também não. Mostra muito como ela não tem... Ela aparenta... A série inteira, na velha trilogia inteira, não tem muita personalidade, né? Ela muda de opinião muito rápido, é só alguém aparecer e dizer uma coisa que ela concorda e assim, vai por isso mesmo. Assim, eu não vou mentir, eu gostei, a gente vai falar mais sobre, no caso, no segundo livro, eu gostei muito mais dela no segundo, mas nesse primeiro, assim, essa questão do Darkling, de início, eu falei pra Paula, eu tô gostando muito dele, ela, tem uma conversa, aí tu fez tudo pra mim. Obviamente, eu ia falar o quê?
Não, Laura, você não pare de gostar do Darkling, ele é do mal. Eu ia dar spoiler pra tu, não, Mas né? eu me iludi. Eu me iludi. Porque assim, eu pensei que ele era vilão e tal, mas ainda assim eu achei que ia ser, sabe, um casal fodão. Tipo, mesmo que ele fosse assim, entre aspas, do mal, mas que eles ainda assim ia, sei lá, reinar aquilo tudo. Mas sei lá, foi tão, eu não sei, vocês duas falaram sobre ser muito corrido, e no caso do personagem dele, realmente, assim, você tem uma imagem inicial deles falando que quase ninguém viu Darkling, não sabe muito bem sobre ele. Aí depois aparece ele na tenda dele, no caso. Aí tá, beleza. Nada demais. Depois passa pra outra coisa, ele vai, volta, não fala quase nada, e é isso. A gente não tem essa visão de bom ou ruim dele. Aí depois, do nada que joga a visão ruim dele, aí você fica, nossa, que superficial isso. E fica aquela coisa de o relacionamento meio que se construindo, entre aspas, né, entre eles, dela toda, ai meu Deus, ele é lindo, que não sei o que, aí todo mundo fica, ai meu Deus, o Darkling, oh meu Deus, cara lindo e tal, e pra manter aquela faixa etária, né, de adolescente, ele é um cara de 100 e tantos anos, mas que ele parece um cara de 20 anos, né, você fica, exatamente, o Edward, pronto, Laura, muito bem colocado, ele é o Edward aqui. Mas eu amo ele, né? Deixa eu deixar isso aqui, eu vou deixar claro. A outra, socorro. E assim, quando eu vi o Ben Barnes, que vai interpretar ele na série, né? O Príncipe Caspian. Tudo pra mim, né? Porque o Príncipe Caspian é meu crush, né? Eu tenho... eu, na minha adolescência, assistindo o Príncipe Caspian, assim, era meu crush. Meu Deus do céu, que homem. Então, quando eu vi, eu acho que se encaixou perfeitamente, assim, pro tom dele, entendeu? Eu não consigo mais ver o Darkling como um cara de 20 anos, com aparência de 20 anos, como sendo, tipo, super velho, entendeu? E isso também não me convence, sendo esse cara super poderoso e etc, com cara de universitário, entendeu? Eu não consigo enxergar. Mas assim, falando bem da Alina agora, um ponto positivo que eu gosto, não exatamente da Alina em si, mas como ela é uma pessoa que não foi criada no mundo Grisha, né? Porque a gente descobre depois que ela reprimiu os poderes dela, né? Porque as pessoas sempre são testadas quando são crianças pra ver se são Grishas ou não. E no caso ela reprimiu os poderes dela por causa do Mali, mas porque ela não quer... Mas faz sentido, é uma criança que não quer sair daquele lugar de conforto dela. Mas foi até um negócio jogado, porque pra mim, como é que ela tem consciência disso tudo? Não é consciência, é porque naquele momento, assim, de criança, ela pensou, não quero ir embora daqui, não quero ser levada, então ela reprime os poderes dela, entendeu? É algo involuntário, entendeu? Algo que tá dentro dela. Eu acho que, pra mim, faz sentido. Isso é uma das poucas coisas que eu não reclamo, sabe? Eu acho que tem coisas muito mais problemáticas na série do que esse detalhe. Mas ainda assim eu reclamo dos detalhes. Não, eu acho bem tranquilo essa parte dela não ter sido identificada como Grisha quando criança, porque ela reprimiu os poderes, porque ela não queria sair do lado de Mali, porque ela não queria sair daquele lugar de conforto dela, entendeu? E uma coisa, como eu tava falando, né, uma coisa positiva que eu acho nisso é que como ela não foi criada como Grisha nesse universo, né, como uma pessoa comum, e quando ela chega pra realmente conviver com os Grishas, ela começa a ver coisas nessa sociedade Grisha, detalhes de hipocrisias, detalhes que as pessoas dão muito valor, tipo, nós sentamos no braço direito do Darkling, tipo, todo mundo, oh meu Deus, isso é uma grande coisa, tipo, Alina, foda-se, ele nem tá aqui, tá ligado? Porque se ligam tanto de sentar num lugar que ele nem tá aqui. Então eu acho interessante isso, porque ela começa a ver, nossa, eles dão muito valor pra isso, eles fazem tal coisa desse jeito, etc. Não fala do açúcar, que ela, quando criança, quando órfã e depois no primeiro exército, que ela quase não via o açúcar e eles esbanjavam isso. A própria hierarquia Grisha, né? Como eles tratam, eu uso azul, outro usa branco, outro usa vermelho, e cada um se acha superior, né? Tipo... Uma coisa que eu tinha pensado a respeito do ponto positivo dela, realmente, é até o jeito que ela trata a Gênia, né? É uma personagem que eu, pelo menos, acho muito interessante, mas até interessante que a própria Alina, mas isso não é muito difícil de ser, né? Mais interessante que a própria protagonista aqui, que o jeito que ela trata, né, porque ela tendo vindo de um lugar onde ela é uma pessoa comum, né, e da própria situação, da posição dela como alguém que ninguém liga, ela trata todas as pessoas pelo menos assim, igualmente, né? Ela não vê inferioridade na Gênia, não vê ela como sendo a pessoa inferior, né? Porque as pessoas não ligam pra ela porque ela tá naquela posição do palácio. Tem justamente a heroína, né? Que vai salvar as pessoas, etc. Porque não tem esse preconceito dentro dela, né? E falando mais do primeiro livro, a transição do Darkling como vilão também foi muito abrupta. Do nada, o cara é vilão e, tipo...
a Bagra lá, ele é do mal, não sei o que, ela, corre, você tem que sair daqui, não sei o que, explicando lá. Ele, eu tenho um plano maligno de dominar o mundo. Tipo, do nada saiu de um personagem que parece interessante pra, sabe, esse estereótipo. Eu ainda tinha esperança de não ser esse estereótipo, sabe, pelo menos no primeiro livro. Eu tive isso. Porque tem pontos... Porque tem pontos... Eu esperei que fosse mentira. E não só isso, você fica... Porque ainda que o desenvolvimento seja um pouco fraco, você ainda sente um pouco de dúvida, né? Será que vale a pena acreditar nela, na Bagra? Será que é realmente assim do mal? Obviamente o nome do cara, como eu falei, é Darkling, né? Tipo, tá na cara que o cara é do mal. Mas eu acho que ainda gera um pouco de dúvida. Eu acho que isso bem trabalhado. Eu acho que, como eu falei, mais tempo de Darkling em cena, de você desenvolvendo a Alina com ele, desenvolvendo o mundo, as complicações de Alina surgir ali, né? Afinal, durante anos e anos, teve a Dobra das Sombras. Aí aparece a pessoa que finalmente, que era a lenda, né? Que ia salvar eles. Como isso vai se desenvolver, sabe? Qual é o papel do Darkling ali? Aí, do nada, ele é do mal. Realmente ficou um negócio muito jogado. Mas eu tenho outros pontos aqui que eu acho que poderiam ser positivos, né? Aquela coisa de desenvolvimento aqui falhou mais uma vez. Os dois últimos pontos, assim, que eu tenho pra falar sobre esse livro é que os dois estão alinhados um ao outro. No capítulo 20, a Alina, ela conversa com o Ivan, né? Que é o cara que tá ali do lado do Darkling, né? Meio que a força bruta do Darkling, né? Posso dizer assim. Quando ela é presa, né, pelo Darkling, ela tá lá com o Ivan. E ela conversa aqui com o Ivan. Vou ler um pouquinho da conversa. Ela diz: você sabe o que ele planeja fazer, Ivan. Aí ele fala, né? Ele planeja nos trazer paz. A que preço? Perguntei com desespero. Você sabe que isso é loucura. Aí o Ivan diz: você sabia que eu tinha 2 irmãos? É claro que não. Eles não nasceram grixas. Eles eram soldados e ambos morreram lutando nas guerras do rei. Meu pai também. Meu tio também. Aí ela: lamento, Ivan. Sim, todos lamentam. Um rei lamenta. A rainha lamenta. Eu lamento. Mas só o Darkling fará algo a respeito. O Darkling sabe o que precisa ser feito. Eu achei isso muito interessante aqui destacar, porque eu acho que isso é um começo de um plot que poderia ser muito interessante. Isso me lembra muito até temas que a gente discutiu no Março Distópico, que foi o nosso especial de distopia que a gente fez aqui pro podcast. Recomendo aí que vocês escutem. Mas nos livros que a gente comentou, né, como Revolução dos Bichos e 1984, a gente vê que as pessoas estão sofrendo, o governo e o rei, que deveria, então, ser a pessoa que vai resolver esses problemas, né? O governante, ele não tá nem aí. Então, isso gera revolta, porque as pessoas estão lá passando fome ou morrendo, como ele fala aqui, né? Meu irmão, meu pai, morreu lutando as guerras do rei e o rei não faz nada, sabe? Isso continua acontecendo. Ele fala, tipo, eu sinto muito, mas realmente não faz nada. Então, isso é algo que acontece na nossa vida real aqui, né? Isso não é algo só fictício. Então, quando isso acontece, isso gera revolta, desesperança. Então, o seu país tá ruindo, você vê sua família morrer, o seu pai e seu irmão morrendo. O governante que deveria proteger, garantir seus direitos básicos, não faz isso, não se importa com isso, você se agarra em qualquer esperança, qualquer fagulha de esperança que acontece. E eu consigo comparar muito isso com situações, por exemplo, na Alemanha mesmo. Pessoas que votaram no partido de Hitler não eram, assim, tiveram pessoas ali que não eram pessoas ruins, assim, como ele, né, que estavam apoiando genocídio, que não começou assim, né, do dia pro outro começou a matar judeu, não foi bem assim. Tem toda uma construção acontecendo histórica. Tá rindo de que, Laura? Tô falando de matar judeu, tá rindo? Porra! Ai, meu Deus. Eu não sei se se encaixa falar, mas tem um site da Libardugo, né, que fala que Ravka foi baseado na Rússia czarista. Então, é isso que eu vou chegar nesse ponto também, porque Revolução dos Bichos, 1984, conversa muito com essa situação da Rússia também, né? Eu falo da Alemanha, que eu lembro logo, né, porque eu estudei muito a história da Alemanha, né, pra fazer minha monografia. Então, as pessoas, como eu tava comentando, não eram pessoas exatamente ruins, que queriam matar outras pessoas, que tinham essa coisa de superioridade ariana e etc. Eram pessoas... A situação na Alemanha tava horrível, pessoas passando fome, ou pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra Mundial. As pessoas estavam desesperadas, assim, elas queriam que as coisas melhorassem e o governante lá não fazia nada, assim, tentava fazer. A situação era terrível, o preço do pão altíssimo, as pessoas não tinham dinheiro pra comprar pão, estavam morrendo de fome. Então, as pessoas se agarram com qualquer esperança. Aí chega o cara lá que fala assim, eu vou resolver tudo, vou trazer a Alemanha, vou fazer a Alemanha great again, entendeu? Vou fazer a Alemanha ser um país incrível, todo mundo vai ter comida. Aí a pessoa vê aquela pessoa e fala, eu vou votar
essa pessoa, entendeu? Essa pessoa vai trazer a minha comida. Então, é isso que o Ivan vê no Darkling, entendeu? É a pessoa que vai resolver o problema que tá acontecendo. Ele não quer, ele tá cansado de ver as pessoas da família, amigos morrendo por uma pessoa que não tá nem aí, entendeu? Então ele vai, pode ser que naquele momento ele não pode ser uma pessoa exatamente ruim, que compactua com as mortes, com o sofrimento das outras pessoas, mas que naquele momento ele tá se agarrando à esperança que ele vê que vai mudar o mundo, entendeu? E a mesma coisa aconteceu na Rússia com o czar Nicolau II, quando tava lá no poder, que as pessoas, ele tava lá vivendo sua vida de luxos na corte, e a maioria da Rússia lá trabalhando, morrendo de fome. Aí chega o Lenin com todos os ideais comunistas, dizendo que vai trazer paz, prosperidade pra Rússia, e as pessoas vão se agarrar naquilo, entendeu? Porque elas estão sofrendo. Então é isso que eu vejo nesse discurso aqui do Ivan, entendeu? Mas o que acontece? Não tem desenvolvimento nisso. O Darkling só fica um grande vilão maquiavélico, que não sei o que, vou dominar o mundo. Então isso foi algo que me frustrou bastante, porque eu acho que poderia ter trazido mais aprofundamento pra isso. E algo que vem logo depois, né? Porque ela até conversa com o Darkling, dizendo que você vai retirar um tirano do poder, que é o rei, só pra colocar outro tirano no lugar, que é o próprio Darkling, entendeu? Então isso acontece na Rússia. Quando sai o czar Nicolau e bota Lenin no poder, as coisas não melhoram pra Rússia. É o tirano por outro tirano, entendeu? Então não mudou muita coisa. E a mesma coisa que seria acontecer aqui, né? Saindo o rei e vindo o Darkling, vai ser meio que a mesma coisa, entendeu? As pessoas não vão, a sociedade não vai mudar, entendeu? É só uma pessoa querendo poder. E próprio Darkling, ele se mostra, ele não quer se curvar ao rei, né? Ele não quer se curvar a mais ninguém. Ele não quer fazer o país um lugar melhor. Ele quer ser uma pessoa com poder. Exatamente, ele quer se tornar outro totalitário. Ele tá tirando o totalitário, que é o rei, pra ele próprio se tornar um totalitário. Ele só quer o poder pra ele, entendeu? Ele não tá interessado nas outras coisas. Mas as pessoas como o Ivan acreditam que ele vai melhorar, entendeu? Enfim, é isso que faltou desenvolvimento. Tá vendo tanta coisa legal que poderia ter aqui, não tem. Não, isso é real. É só a Alina lá, ai, Mali, que não sei o quê. Eu fico muito irritada com isso, porque eu acho que isso poderia ser muito melhor. Mas é isso, tu fala sobre um tirano tirando o outro do poder, mas continuando a mesma coisa. Só que as pessoas, assim, eles não ligam pra isso. Eles só ligam pra o cara que chega com um discurso bonito de Salvador. Eles só ligam pra isso. Então, vem um com um discurso melhor que o outro, mas a merda tá ali. Exatamente. O Darkling vem com o discurso de salvação. As pessoas se agarram nisso, entendeu? Hitler veio com o discurso de salvação. Lenin veio com o discurso de salvação, entendeu? Essas pessoas que estão desesperadas não são pessoas que estão com, por exemplo, comida na mesa e bem de vida pra vou filosofar aqui sobre isso, se esse é o melhor governante mesmo. Não. São pessoas desesperadas, entendeu? Eu quero sair dessa merda de vida que eu tô e quero sair, entendeu? É por isso que pessoas como Lenin e Hitler chegaram ao poder também. Uma das causas, né? Um dos motivos, obviamente. Então é por isso que pessoas seguem o Darkling, porque são pessoas sem esperança. E veem na figura dele uma esperança, entendeu? Algo como mudar de vida. Não, e isso é uma questão muito interessante, né? Que a gente só encontra percebendo a parte, até em fóruns, uma parte da própria autora, mas demonstra como foi pouco aprofundado, né? Porque poderia ter ficado bem mais óbvio pra gente e ter toda essa questão distópica, né? Mas ficou preso na fantasia apenas. Tem outro ponto também, que foi uma coisa que eu mencionei uma vez contigo, que foi a questão, assim, não é desenvolvido também não, mas é mais mencionado nos outros livros, que eles falam sobre a questão da religião, e tem, assim, apenas uma palhinha nesse livro sobre o fanatismo, que isso é outra coisa também, eu vou falar mais pra frente sobre isso, mas é outra coisa também que eu acho que poderia ter desenvolvido melhor. Sim, acho que a gente já pode então entrar na parte de Sol e Tormenta, né, que é o segundo livro. Como eu falei, as minhas expectativas estavam pra... Assim, eu tô falando muito mais na minha posição como uma pessoa que releu os livros, né, eu já sabia como ia terminar. Mas eu sinto que o primeiro livro dá muita esperança pra gente de ter um segundo livro com mais desenvolvimento, embora tenha esse negócio do nada, o Darkling do mal, mas dá esperança de ter desenvolvimento e a mais aprofundamento e etc. em vários aspectos, e eu acho que essas expectativas são totalmente quebradas. E um livro que é super arrastado, e um livro que parece mais um filler, né, do que realmente uma história em si. E a gente só vê mais dramas adolescentes, e Mali pra cá e Mali pra lá. A Alina preocupada mais com mais preocupada em eu beijo quem? Mas ele quer me beijar, que não sei o quê. Enquanto
o mundo tá ali acabando, entendeu? Tá, as pessoas estão se matando, o mundo tá acabando, as pessoas querem matar ela, é tipo, ai meu Deus, mas ele quer me beijar, que não sei o quê. Aí isso me tira muito da história, sabe? Não, o jogo tá total. Tipo, o segundo livro começa tão interessante com aquele negócio do segundo amplificador, a suíte do mar, vamos encontrar. Mas depois que isso acontece, o livro para, só volta em 90%. Exatamente. Eu até comentei que, acho que no Instagram, que eu gostei um pouco mais do segundo livro do que o primeiro. Agora eu fico em dúvida, sinceramente. Eu acho que, botando na balança, eu não sei dizer. Talvez o segundo livro realmente seja o meu menos favorito, mas eu não sei. Não sei dizer mesmo. Não, acho que o terceiro é o meu menos favorito, mas fechando. Eu preferia o terceiro ao segundo. Pensando assim, eu não sei dizer qual é o meu menos favorito, né? Mas enfim, antes era o terceiro, ou antes era o segundo. Enfim, eu acho que ele peca de novo. O segundo livro peca de novo pela falta de desenvolvimento, coisas apressadas demais. Coisa de falar assim, meu Deus, o livro é arrastado, mas é apressado ao mesmo tempo. Porque é apressado, nos momentos que ela precisa de calma, ela não é. Ela não é calma. Ela só joga. E sobre a parte do amplificador, até uma coisa que eu queria comentar aqui, que essas coisas parecem que é do nada, sabe? Eu acho que tem muito... que começa a vir com mais força a questão dos facilitadores narrativos, né? São coisas que aparecem assim, do nada. Ai, do nada tem um outro amplificador. Ai, do nada tem esse objeto que faz isso. Do nada eu sei usar um poder que vai fazer isso. Só pra acrescentar. E são coisas que, meu Deus do céu, o que é que ela vai tirar da manga agora, né? O que ela vai tirar? Parece que é algo que é super jogado, sabe? Porque, no livro tinha essa informação, é porque eu não li, mas tinha essa informação que fulano fez isso, que aí, se eu usar isso, eu vou fazer aquilo, que não sei o quê. Então, eu até achei interessante essa questão de ter mais, tanto as sacadas dela botar mais amplificadores, porque no primeiro livro era aquilo de, nenhum Grisha pode usar mais de um amplificador. Então foi até um ponto legal dizer que, tipo, pra Alina ser mais forte ainda, ela vai combinar. Mas é como tu falou, Paula, tipo, o que ela, tipo, as informações que ela precisaria demorar e explicar mais e ser cada vez mais prolixa, o máximo possível, ela joga pra gente. E quando entra, tipo, uma parte que tá super chata, ela demora anos naquilo. Ela demora muito tempo num relacionamento amoroso que a gente não tá interessado, porque supostamente era pra gente gostar do Mali, né? Só que a gente não gosta dele. Eu cheguei falando nos stories do Instagram, falando que eu não gostava do Mali. Aí uma menina chegou, mentira, porque eu tô no primeiro livro e eu não gosto dele. Aí eu fiquei, vendo, vou manifestar mais não, vai tô dando spoiler pro povo. Eu enviei vários áudios pra Paula, vários surtos, e eu sempre dizia que eu não concordei com esse casal, porque assim, eu via ele como soldado, como rastreador, ok. Ele tem talento, beleza. Mas como casal, química zero. Ela tem muito mais química com o Darkling e com o Nikolai. Assim, se fosse ter um romance, qualquer um dos dois, podia jogar pra qualquer um. Mas ela tentou focar em vários romances e deu tudo errado. E assim, Sol e Tormenta, o primeiro capítulo já começa daquele jeito, né? Com a Alina se colocando pra baixo. E, porque como é que um cara lindo desse, maravilhoso que nem Mali, fica com uma menina feia, sem graça, como eu? As pessoas, né, veem assim, né? As próprias pessoas ao redor, né, veem, esse cara lindo, Mali, perfeito, maravilhoso, tá com essa menina aí. Depois que você se cansar dessa menina, vem ficar comigo, que não sei o quê. Aí, tipo, a autora faz questão de dizer o quão o Mali é gostoso, sarado, lindo, maravilhoso, e que a Alina é uma bosta, e que ninguém sabe como é que os dois estão juntos, pra ficar aquela coisa de, é porque a menina sem graça conquistou o cara, o popular, entendeu? É a Bela, entendeu? É a Bela, a menina mais sem graça de todas, que todos os caras se interessam por ela, entendeu? Então, esse clichê adolescente que fez muito sucesso naquela época, mas que hoje em dia a gente não compra mais, entendeu? Pra as meninas que se sentem deslocadas se identificarem com a Alina e vem, então, esse cara se apaixonando por ela, super bonzão e tal. Só que esse cara bonzão, ninguém acha ele bonzão, né? O tiro saiu pela culatra a partir do momento que ninguém gosta do Mali, entendeu? Eu vejo muito isso. Eu não conheço ninguém que gosta do Mali, sinceramente. Ele só tem atitude errada. E outra coisa que eu percebi no segundo livro foi que aquela coisa, a personagem principal, tida como heroína, mas que fica se escorando em macho. Ela não tem uma coisa dela, é sempre ela... Eu amo Nikolai, mas ela sempre é indo muito pra a cabeça dele, o que Nikolai faria. Aí ele me disse isso, vou fazer isso. A mesma coisa, eu não vou fazer isso por causa de Mali. Eu vou fazer isso por causa dele. E a mesma coisa com o Darkling. Aí ela não tem ela. Exatamente, não tem ela. É uma personagem muito passiva o tempo inteiro. E tem uma outra cena que... Demonstra muito
que ela não tem uma evolução pessoal dela durante o livro inteiro. E eu senti, de novo, né, como eu comentei mais uma vez, que tudo se enfraquece pelo mau desenvolvimento, a narrativa apressada, sem calma para apresentar os detalhes do mundo, dos conflitos. É que uma coisa muito interessante, assim, que outro ponto, né, que parece que vai ser super importante, que é o conflito entre outros países, né, Fierda e... como é que é o nome do outro mesmo? Churran. E Churran, que são povos diferentes, que estão em conflito, né? Então, aquela a dobra das sombras, também é algo importante pra eles também, entendeu? Então, o que isso gera de conflito entre Ravka e essas pessoas, e fica muito de pano de fundo até demais. A gente não tem muito, tipo, tal pessoa fez um acordo com Fierda e vai ocasionar nisso, mas a gente nunca tem peso sobre isso, sabe? Quem são essas pessoas de Fierda? Quem são essas pessoas de Churran? É tudo muito por cima, entendeu? Algo que poderia ser uma guerra gigante, um conflito enorme, muito complexo, etc. Não tem, entendeu? É só realmente focado no romance. No próprio mapa, e até o que o Darkling faz no final do primeiro livro, né? Até de, tipo, expandir a dobra, né? Sim. Então, tipo, tava já atingindo os outros países. Então, cadê o interesse dos outros países em reduzir essa dobra? Por ser contra o Darkling? Parece que a treta só é entre Ravka. Parece que a treta é só entre a Alina, Mali e o Darkling, na verdade, né? Porque até o próprio rei, quando aparece, ele é outro personagem bobalhão, assim. Que rebundão. Nossa, demais. Se você for parar pra pensar no quem conhece a história da Rússia e da Revolução Russa e parar pra pensar no Nicolau II, dá pra fazer um paralelo. O Nicolau II, ele realmente tomava decisões muito equivocadas, entendeu? E ele até tentava fazer o bem, sabe? Ele ia tentar fazer o bem fazendo isso, só que sempre dava errado. Mesmo quando ele tentava ter uma atitude positiva ou uma atitude que possa beneficiar o povo, sempre dava errado. Então isso meio que se reflete aqui. Só que, mais uma vez, sem aprofundamento, sabe? A gente só vê ele aparece uma vez e depois aparece mais uma vez e fica muito, novamente, de pano de fundo, uma coisa que a gente não se importa muito, sabe? E outra coisa que eu achei também uma dualidade é que o rei odeia Grisha, mas só tem Grisha, assim, em parte, tem muitos Grishas no reino dele, questão de proteção, mas ele odeia, não quer conjuradora. Não quer a conjuradora do sol, mas depois do nada, tá, beleza, entra aí no meu reino. Então, é muito superficial. Porque isso poderia ser outra intriga interessante, né? Porque o rei, ele odeia a Grisha, mas ao mesmo tempo ele vê que os Grishas são uma arma muito poderosa. Principalmente porque a Conjuradora do Sol vai acabar com a Dobra das Sombras, né? Isso é importante pra ele também. Então ele tem que aceitar ela ali, apesar de ele odiar ela. Mas sempre fica muito superficial. De novo, algo super interessante. É por isso que eu tenho muita raiva desse livro. Porque tem tanta coisa que poderia ser ótima, mas não é. Olha, eu não me incomodaria se fosse tipo House of Night, que tivesse 12, 13 livros, mas que construísse bem a história. Eu não me incomodaria. E tivesse personagens mais interessantes, né? Sem uma Alina passiva. Podia botar umas 400 páginas no livro, eu leria, se explicasse melhor. Exatamente, porque não é uma história assim que a gente vê que é ruim, assim, é ruim por outros motivos, mas a gente vê que tinha muito potencial, sabe? Eu fico muito irritada e decepcionada quando eu vejo histórias que têm potencial e a autora não desenvolve isso. Eu acho que, não sei, por uma questão da parte financeira, talvez, porque é o que vende, sabe? O que vende é realmente o interesse amoroso e o romance. Então as pessoas querem ver isso. Não sei, porque até eu vejo que as pessoas que leem não gostam tanto assim. Enfim, acaba nessa parte mais comercial, né, da literatura hoje em dia, como é que tá. Não sei se é isso, se a gente leva isso pra discussão, mas fica muito vazio, sabe? Poderia ter... A gente tem que ver o ano também que ela escreveu, né? Porque ela pode ter escrito o livro na época em que ela não tinha tanta, sei lá, evolução na escrita. Mas o quê? 2017? Ela não conseguia aprofundar mesmo. Não, é bem mais... É sério? Eu achava que era 2017. Eu acho 2014, sei lá, deixa eu ver aqui se tem. Já tinha passado... 2012. 2012, tá vendo aí? Então... tava na febre de Crepúsculo. Exatamente, tava na febre de Crepúsculo, exatamente. Você vê algo que tá em alta e você quer vender a sua história, o seu livro, e faz uma coisa bem corrida, assim, focada no romance, quando, na verdade, o que fica pra história mesmo, o que vai ficar pra frente, para as pessoas discutirem, são histórias muito mais complexas, entendeu? Que não fica... E poderia ter romance, sabe? Eu não tô dizendo que não tem que ter romance. Poderia ter romance, mas o romance não presta aqui, sabe? É um romance muito fraco, de novo. Falta de desenvolvimento, falta a gente acreditar no casal e não tem, sabe? Você poderia até do início tá construindo uma coisa legal com o casal, só que ela fica jogando, atirando pra todos os lados, que acaba dando errado. Aí, assim, tiveram vários momentos que eu senti como se eu estivesse lendo uma fanfic. E olha que tem fanfics que são melhor, tem uma escrita muito melhor do que esse livro, pelo menos. Mas é isso aí, né, minha gente?
Vamos falar de Nikolai, Bora. que é um dos personagens que a gente é introduzido aqui no... Esse sim, tudo para mim. Mais uma vez, né, uma coisa que vai começar a se repetir bastante, né, que é, como até a Laura falou, que é a Lina sendo salva por homens. E vai acontecer isso com o Nikolai também. Nikolai vai sempre ficar salvando ela, né? E a primeira vez que isso acontece, eu acho muito legal essa parte, pelo menos, do barco, que aí ele tá como... Esqueci como é que é o nome? Stormhound. E aí se revela assim do príncipe, tá? Você fica, oh, meu Deus, ele era o príncipe, que não sei o que. Eu fiquei chocada. Eu larguei o livro assim e fiquei, não é possível. E ele todo lá, Eu também. Eu não esperava. E ele chega lá, eu sou Nikolai Targaryen, nascido da tormenta, que não sei o que, da casa Targaryen, sou mãe dos dragões, que não sei o que. Ele dá os títulos dele lá todinho, né? E você fica, eita porra. Aí você fica, eita, agora o negócio foi interessante. Nikolai é um personagem muito interessante, apesar de ele não ser muito humano, né? Ele não parece uma pessoa que é muito real. Ele é o estereótipo daquele... Quem já leu mais fantasias? Tem sempre esse cara que ele é super autoconfiante, que ele é engraçado, que ele é envolvente, que ele é charmoso, que ele sabe das coisas, ele sabe o que dizer, sabe o que falar. Ele acaba sendo mais um estereótipo disso, apesar dele ser... Eu compro, pelo menos, esse personagem, entendeu? É o único personagem que eu super acredito nele, assim. E ele é o segundo filho, né? Ele é o... Porque o outro lá tá sendo... o primogênito, tá sendo treinado pra ser rei, né? Não da melhor forma possível, mas tudo bem, comprando pôneis, leilão de pôneis. Mas ele é o segundo filho, então ele tem uma visão diferente do que do primogênito. Ele começa a ver coisas, né? Ele vai pro exército e ele tem esse rumor que ele é um bastardo. Então ele se torna uma pessoa muito mais sagaz, uma pessoa que observa muito mais as coisas, porque justamente como ele não tá sendo treinado pra ser o rei, ele começa a ter um poder de observação maior, ele começa a ver as coisas, ele é mais inteligente, mais perspicaz, né? Ele tem um interesse real em governar o país e tornar o país melhor, entendeu? Ele é, pelo menos, uma pessoa boa. E assim, o Nikolai, ele é um alívio pra gente que tá cansado de Alina e Mali, duas crianças birrentas que só fazem ter atitudes meio equivocadas e pensamentos só em romance. Então ele chega lá pra resolver as coisas, entendeu? Pra dar um tom sério, assim, à história, né? Porque ele vai querer realmente falar de guerra, falar de resolver os problemas. E ele é um cara que sabe das coisas, sabe da parte da corte, né? Porque isso é muito importante, porque ele sabe como se comportar na corte, como se comportar entre corsários, porque ele tem esse histórico de navegação. Então ele sabe bem o que dizer, ele sabe as atitudes que precisam ser tomadas, entendeu? Ele é um personagem inteligente que tem noção do que tá acontecendo. Então ele meio que dá um tapa na cara de Aline e fala, minha filha, você tem que fazer isso, isso e isso, tá bom? Por mais que você não goste, você tem que fazer isso, porque é assim que as coisas funcionam. Inclusive, tem algumas citações do que fazer que Nikolai fala, que até me lembrou do Príncipe de Maquiavel. Porque ele é uma pessoa que você vê que tá preparado pra governar, entendeu? Porque ele sabe da parte da corte. A parte da corte é uma parte muito chata, assim, muito complexa, que você tem que falar as coisas certas, você tem que agradar aquelas pessoas, lidar com pessoas poderosas que falam, estão falando o tempo todo uma por trás das outras, uma querendo apunhalar as costas do outro. Ele tá acostumado com isso já, entendeu? Então ele sabe lidar com tudo isso. E ele é um personagem carismático, né? Um personagem engraçado, mas que sabe ser sério quando precisa ser sério, entendeu? Assim, é outro personagem que, repetindo, poderia ter tido um desenvolvimento muito bom, um arco perfeito, mas foi outra coisa jogada no lixo. Fica muito jogado. Eu acho que nem fica tão jogado assim. Eu acho que ele é uma das coisas menos jogadas possível, assim, que poderia ter sido. Eu ainda acho que poderia ter sido melhor, porque tudo bem que teve um certo equilíbrio entre a parte da guerra e a parte do romance com a Lina, que ele vai ou não vai. Mas eu acho que poderia ter focado mais nessa parte da guerra, porque você vê realmente um potencial muito grande dele como líder. Mas pegando essa parte dele com a Lina, é outra coisa que eu falei sobre ela se escorar em homem e seguir muita opinião deles, mas no caso dele, eu gostei porque eu vi assim uma pontinha de desenvolvimento do personagem, assim, um crescimento que ela não tem com os outros. É sempre a mesma coisa. Com ele não, você vê ela agindo com as outras pessoas mais madura, com mais consciência por conta das coisas que ele falava. Então, é um ponto positivo nessa questão. Poderia também ter tido mais desenvolvimento os personagens que vêm com ele, que eu amo os gêmeos, e que poderia ter tido mais coisas, mas também foi outra coisa que passou. E uma muito coisa batida. que eu adoro nesse livro é o plot twist dos gêmeos, porque faz todo o sentido, sabe? No final é uma coisa que eu pensei que parece bem amarrada na história, sabe? É até um alívio você ver algo bem amarrado nessa história, porque você quer que ela seja boa, entendeu? Não é uma história que você quer que acabe ou coisa assim, você quer que ela seja boa, entendeu? Pelo menos esse é o sentimento que eu tenho com a trilogia. E quando tem esse plot twist
eles serem parte da religião, né, da Santa Alina, ela faz todo o sentido, porque eles juram serem fiéis ao Nikolai. E aí chega a Alina e eles, não, nós juramos fidelidade a você, Alina, nós vamos fazer tudo o que você quiser. Aí você fica, qual foi? Tipo, do nada eles mudaram assim meio que de lado, por mais que a Alina e Nikolai estejam no mesmo lado, eles são pessoas diferentes. Então, eles saírem da liderança de Nikolai, eles próprios falarem que nós não somos grixas que vão ser controladas por ninguém, que não sei o quê, mas aí eles chegam e se curvam diante de Alina, você fica, qual foi? Vocês disseram que não vão ser liderados por ninguém, mas chega a Alina e vocês fazem o que ela quer, e como eles estavam sempre no mesmo local que acontece coisa de religião, e tava na cara, entendeu? E a gente não percebeu, então isso foi uma coisa legal, que eu fiquei, ponto positivo. Então eu gostei bastante disso. Eu acho que algumas coisas que me fazem até, às vezes, repensar minhas notas pros 3 livros são os plot twists, sabe? São coisas que eu não esperava. Eu até considerei, eu tava lendo a trilogia com uma amiga minha, e a minha amiga achou que valeu dar a mesma nota pro primeiro, pro segundo, só que na minha cabeça eu acho que não apaga, mesmo o plot twist sendo bom, não apaga o fato de que passou pelo menos até 90% do livro pra acontecer alguma coisa. Eu me arrastei muito no livro pra chegar na parte que realmente foi muito boa, que foi a parte do plot twist, que foi muito interessante. Depois que eu postei no Instagram que eu dei nota maior pro segundo livro, no dia seguinte, assim, eu já comecei a repensar e pensar que talvez o primeiro livro realmente seja melhor que o segundo, sabe? Mas, enfim, é por muito pouco. Eu acho que a diferença é pouca, sabe? É de um pro outro, assim, pelo menos as minhas notas que eu dei. Embora que todas as notas que eu dei foram super baixas, né? Nenhuma passou de 2 estrelas, mas tamo aí. Pra tu, Paula, pra leitura é muito mais crítica do que acho que pra mim e pra Laura, porque pra mim e pra Laura é basicamente entretenimento. Então, tipo, se é que eu me entreteu por um tempo, então já tá valendo. Pois é porque, assim, depois que eu tava até comentando pra Laura, né, que quando eu fui entregar pra ela Six of Crows, eu falei, é um livro muito melhor do que a trilogia Grisha, mas ainda assim eu acho mediano. Porque depois que você lê muito e coisas diferentes, você fica um leitor chato, mas esse chato é porque você fica mais crítico, entendeu? Você começa a perceber coisas, detalhes, narrativas de personagens, que você vai, como a gente já comentou várias vezes no podcast, né, você desenvolve o seu pensamento crítico e aí você acaba querendo mais, entendeu? Mesmo que o livro seja só entretenimento, quando eu quero o meu livro de entretenimento, eu quero que seja um bom entretenimento, entendeu? Eu não quero que seja um negócio meia boca, entendeu? Assim como eu não quero ver um filme que seja meia boca. Eu quero que seja um bom entretenimento, por mais que não precisa ser um livro super filosófico, super denso, não sei o que. Eu só quero que seja bom, entendeu? Que tenha uma boa narrativa, um bom desenvolvimento, entendeu? Então isso foi algo que me decepcionou bastante nessa trilogia, que falta muito em todos os livros. Desenvolvimento, personagens profundos e tudo isso, que faz de um livro bom, um livro marcante. Que até tava comentando com vocês aqui quando eu tava dando sinopse e tal. Tudo vai fugindo da minha cabeça. Eu reli recentemente e as coisas já estão fugindo da minha cabeça. E eu sou uma pessoa que tem memória muito boa. Mas isso se deve muito ao fato de ser, no geral, algo bem esquecível. Falando de Mali nesse segundo livro, ele tá mais... Ele consegue ser mais insuportável no segundo livro. Você começa a ver ele como o tipo de cara, o tipo de homem que não consegue suportar a mulher ter mais importância que ele. E você vê do lado, né, a Lina, o mundo em perigo, no caos, e se preocupa muito mais com esses dramas adolescentes, né, como a gente falou. Tem até uma cena que eu marquei aqui, que é os dois conversando. Na verdade, o relacionamento dos dois no livro, pelo menos nesse segundo livro, é bem problemático, porque eu acho que os dois são problemáticos. Eu acho que a Lina não tem total isenção nisso. Obviamente, não vou dizer, porque a culpa é de um, a culpa é do outro, mas cada um é horrível de um jeito e juntos eles são mais horríveis ainda. A descrição perfeita. Eu acho que, por parte, por exemplo, Mali, vamos ver do ponto de vista de Mali. Ele sempre foi o cara, como a gente falou, bonzão, popular, e sempre foi o centro das atenções por onde ele passava. E agora ele tá numa situação que ele é o coadjuvante e menos coadjuvante ainda, porque tá cheio de gente grixa, poderosa, pessoas da corte, príncipes, e ele é o quê? O Zé Ninguém e o cara do exército. Então ele se sente meio que... Ele perdeu aquela posição dele e o que ele tinha antes, que era a Lina, a pessoa que... a melhor amiga dele, que tem essa lembrança do orfanato e da vida dele comum, tá se tornando uma pessoa poderosa e que tá tomando um rumo diferente na vida. Por um lado, aí você entende um pouco isso, mas obviamente não justifica as atitudes péssimas que ele tem e coisas horríveis que ele diz pra ela. Não sei se vocês conseguem enxergar desse jeito. Não, eu enxergo. Tanto que aquela parte que ele fica lutando com os grixas pra tentar, entre aspas, se tornar mais forte ou capaz de estar ao lado dela pra defender, porque ele não se torna guarda pessoal dela
dela. Aí, só que a atitude que ele tem logo depois de agarrar a menina e a Lina vai ver, óbvio. E ele sai correndo atrás dela. Só que em vez dele sair como culpado disso, acaba voltando pra ela. Todo mundo ali tem inseguranças. Até mesmo Nicolau, que é jogado como um personagem perfeito, é cheio de inseguranças. Só que pra ela é tipo, você beijou a menina estando comigo. Tá, mas você me trouxe pra um lugar e eu estou infeliz. Ah, é verdade, é culpa minha você fazer isso. É tão cansativo, porque é a história inteira a mesma coisa. É, exatamente, porque ele vê que a Lina, ela precisa de alguém maior que ele, entendeu? Por exemplo, o Nicolai da vida, pra estar do lado dela, porque ela tá se tornando uma pessoa muito poderosa. Então, faz sentido o sentimento, entendeu? Não as atitudes exatamente, mas o sentimento que ele tem. Assim como uma parte, assim, que a Lina faz que eu não gosto, que é justamente o que Laura falou, né? Que ela tá indo pra um caminho que tá se afastando da vida comum dela. E por mais que ela também sinta falta disso, ela em nenhum momento demonstra isso, que ela quer ficar com o Mali, que ela quer que os dois mantenham a essência dele, entendeu? Ela tá sempre empurrando ele pra fora da vida dela, falando, não, vá-se embora naquela missão, que não sei o que, melhor você ficar longe de mim. Isso, obviamente, passa a mensagem errada pra ele, porque a gente tá na cabeça de Alina, né? E a Alina, tipo, ela tá pensando uma coisa, enquanto o Mali tá pensando outra, entendeu? Então, é muito fácil a gente julgar mais as atitudes de Mali. Eu só acho que acaba que até o casal que não tem, que esse casal que não tem química, né, eu não acredito que tenha, nesse segundo livro fica ainda mais notório como o casal não dava pra ficar junto na situação, porque realmente, tipo, até a questão da insegurança agora que vocês estão falando, tipo, a gente vê muito pela cabeça da Lina, e é uma questão que eu fiquei muito incomodada com o fato da insegurança dele, porque na minha cabeça eu ficava, poxa, cara, você era a pessoa que ficava com todo mundo antes, quando a Lina era uma mera mortal. É agora que ela é poderosa, você fica pesando na dela. Sendo que, tipo, ela quer estar com ele. Mas, enfim, realmente, tipo, a gente vê pela visão dela e não pela dele. Talvez ela não tenha passado a mensagem certa, mas ainda assim, eu fico achando que ele fica tentando, sempre pedindo pra ela não... Se ela quiser fugir, ele foge, fugindo da suposta responsabilidade que ela tem, como se quisesse que ela voltasse a ser apenas a pessoa pequena que ela era antes, menor que ele, no caso. E comentando o final, antes da gente falar de Ruim Ascensão, outra coisa que é do nada, assim, eu acho muito engraçado isso, né? Porque a Lina, ela treina e não consegue fazer certas coisas básicas. Mas aí, do nada, ela sabe dominar um poder super forte que ela tirou da manga, assim. Ela sabe sugar os poderes do Darkling agora, né? Do nada. E dá certo. Incrível isso, né? Mas assim, obviamente, mais uma coisa sem desenvolvimento. E aí ela tira esses conhecimentos da manga, né? Do nada. Mais uma vez, conveniências narrativas, né? Objetos que surgem do nada, poderes que ela sabe dominar do nada também. Uma vez, assim, tudo bem, certo? Mas é o tempo inteiro isso, entendeu? Do nada ela é super poderosa, do outro ela tem que ser salva pelo Nicolai, salva pelo Mali. Mesmo ela sendo muito mais poderosa que os dois, juntos. Ou seja, narrativas previsíveis. E coisas pra ela ser salva pelo Mali. Quando ela é uma grifa poderosa. E ela termina num ponto, né, que no caso a gente vai começar agora a comentar sobre Ruim Ascensão, né, o último livro. O livro começa então já com a Lina fraca, meio que o primeiro livro meio que começa assim também, né, ela fraca, e agora só que eu prefiro muito mais o começo do terceiro livro do que do segundo, porque por mais que seja repetição, você começa a perceber as repetições, né, obviamente fica um pouco cansativo, mas aqui eu acho que funciona melhor, porque eu pelo menos gostei muito dela estando fraca e estando à mercê do Aparati, né, que é a parte religiosa que entra aí. Inclusive eu gosto muito de uma cena do segundo livro, que é quando ela sai sozinha do castelo e se vê no meio daquele culto e aí começa a descrever como as pessoas adoram ela e como ela não... toda a parte da religião e tal, eu gosto muito dessa descrição. E eu gosto muito como ela sai dessa situação, pelo menos, né? É uma das poucas coisas assim que eu penso, e caramba, eu gostei disso, eu gostei da atitude que ela teve aqui. Eu acho que é o único momento que ela toma realmente uma atitude e faz algo, entendeu? Porque de resto ela só fica sendo alguém passiva. Mas o terceiro livro entra em outras repetições. Mais uma vez, ela salva por Nicolai, salva por Mali, e fica aquele nhenhenhé de Mali e Nicolai, que não sei o quê. Mas eu acho que aqui a gente tem, entre aspas, uma redenção de Mali. Não uma redenção exatamente, mas eu acho que a autora quis colocar algo pra gente sentir afeição por ele, porque ela sabia que os dois iam terminar juntos, entende? Isso foi uma coisa que eu achei... Eu acho que eu comentei no início, que teve tempo suficiente pra ela saber que o público não gostou muito de Mali. Eu acho que toda essa
essa questão dele do amplificador, de ele ser super importante pra trama, por que dele ser um bom rastreador. Eu acho que isso foi muito jogado. Pra mim, foi a redenção que tu falasse. Assim, que ela tentou fazer a redenção dele, mas que pra mim foi pior ainda. Foi tipo, já tava ladeira abaixo, foi pior ainda. Eu gosto mais do Mali nesse livro, sendo bem sincero. Eu também achei que uma coisa que, tipo, eu até repensei, porque eu tava puro ódio de Miles no segundo livro, por conta da questão da insegurança dele e tal. Eu terminei super, tipo, meu Deus, cada um saco, Miley é um saco. Só que aí no segundo livro eu comecei a, tipo, não, tá, tudo bem. Eu comecei a perdoar. Você vê um outro lado dele, mas começa a entender algumas coisas, ainda que você não compre o casal, né? Porque É impossível comprar. totalmente sem química, assim. E outra coisa, assim, você mais velho lendo isso, sabe? Eu, pelo menos, na posição que eu tô agora, no momento de vida que eu tô agora, você é adolescente, você se apaixonar por um cara e você pensar que vai passar a vida inteira com essa pessoa, sabe? Eu acho tão irreal, sabe? Eu não compro mais, eu não consigo mais comprar esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, por isso que no início eu falei, eu indico mais pra quem tá nessa fase da vida mesmo, mais adolescente, que não tenha lido tanta coisa assim, porque eu não compro mais essa coisa da jovenzinha que se apaixona pelo cara e acha que vai passar a vida inteira com ele. E as coisas mudam, sabe? Poderia ter acontecido coisas, tipo, os dois continuarem amigos, ou então como acontece que ele morre e ele continua morto mesmo, sabe? Pô, velho, mata a Miley mesmo, foda-se, sabe? As pessoas não ligam. Poderia acontecer isso, sabe? Ele ter esse momento que ele se sacrifica. Inclusive, eu preferiria muito mais o final que ela terminasse sozinha, sabe? Nem com Darkling, nem com Nikolai, porque são duas pessoas que, por mais que Nikolai seja do bem, são pessoas que estão usando a Alina, entendeu? Porque Nikolai, por mais que goste dela, ele quer ela como rainha, entendeu? Como o que ela representa. E não com o amor que o Mali tem pela Alina, por mais que a gente fique nessa dúvida se é porque ela ser poderosa ou não, é um sentimento que vem desde a infância, né? Ele conhece ela desde que ela era criança. Então você até consegue entender, pelo menos, uma amizade, né? Mais sincera. Mas o sentimento que Nikolai tem, por exemplo, Nikolai e Darkling, provavelmente nem iriam ligar pra Alina se ela não fosse Conjuradora do Sol. Então eu acho que a Alina poderia muito bem terminar sozinha, com os poderes dela, porque uma coisa assim, outra coisa que eu não gosto é ela ter perdido os poderes, porque o final dela condiz com quem ela era no início. Uma pessoa que queria ter uma vida comum, ficar com um cara que ela gosta, e fazer aquelas coisas, entendeu? Eu consigo ver a Alina do final como a Alina do começo. Mas a Alina que passa pelo todo o processo dos poderes, da guerra, etc., é uma pessoa, ela mesma fala que ela só se sente ela mesma com os poderes dela, ela finalmente é ela mesma com os poderes. E aí ela perde e continua de boa, sabe? Eu acho muito mais uma falha aí que eu fiquei muito decepcionada. Não, mas ela não fica de boa não, porque até mesmo no final fala sobre, quando tá assim em terceira pessoa, fica dizendo que Miley às vezes encontra ela na janela, olhando os raios, então sabe que ela sente falta do poder. Mas eu achei tão... Nossa, esse plot dela do nada perder os poderes e aparecerem outros conjugadores do sol. Conjuradores. Porque eu quero falar conjugadores. Ai, eu achei isso também, nossa, horrível. Ela poderia ter terminado sozinha, poderia ter terminado com o Nikolai, não sei. Mas esse negócio dos poderes dela, eu acho que foi o que mais me incomodou. Eu acho que eu comentei isso contigo, que pra mim foi o fechamento de um ciclo. Ela começa simples e termina simples, mas eu preferia que mas não é muito terminasse fraco, assim. porque a personagem é fraca, o romance é fraco, entendeu? Então você fica... Nossa, e, gente, vamos falar um pouquinho da morte de Darkling, né? Pra uma faca. Pra quem assistiu a última temporada de Game of Thrones vai se lembrar de como o Rei da Morte. Eu não vou dar spoiler, tá, gente? Mas quem assistiu sabe da faca, rei, sabe do que eu tô falando. Mas, puta merda, velho. Foi o mesmo sentimento que eu tive de... mas eu sei que não foi só eu. Eu precisei procurar uma fanart nesse momento pra poder ver se realmente eu li direito. Porque eu não acredito que foi só isso, não. Tipo, o cara centenário, estudou anos, treinou anos com seus poderes, não sei o que, e morre pra uma faca. E por Alina não sendo mais conjuradora. Eu não sou Grisha, mas isso não impede que eu use o aço Grisha, sei lá o que. E aí atira uma faca nele e eu fico... E aí ele morre, e aí ele fica... fale meu nome mais uma vez. Alexandre. Ele fica... que raiva. Nossa, meu Deus, isso tá me dando... O plot twist desse momento poderia ter sido muito melhor, porque ela fez toda aquela cena de tipo, ela tá num canto, aí ela... Como foi que ela fez? Ela usou Merzost, né? Pra aparecer do outro lado, pra meio que distrair ele e os bichos lá, e ela poder se camuflar nas sombras e podia atacar ele. Não foi nesse momento, foi uma faca. Exatamente. Tá vendo? A gente não compra essa derrota, porque o momento que a Alina e o Darkling finalmente iam se
enfrentar, e era pra ser algo grandioso. Isso é algo muito difícil, entendeu? Isso mostra como a autora não tinha muito poder pra desenvolver o que ela propôs, entendeu? Ela tem, parece que, ideias boas, mas que ela não consegue desenvolver. Então, a partir do momento que você cria um cara que é super poderoso, que tá vivo há muitos anos, então como ele é esse cara muito velho, muito experiente, uma pessoa que tá dominando os poderes dele há muito tempo, pra lutar com a Alina, uma adolescente, que não consegue fazer um raiozinho quando o Bagra manda, mas que do nada ela consegue, né, solar os poderes do Darkling, enfim. Seria uma luta que eu vejo muito mais o Darkling ganhando essa luta do que ela. E ele perde pra uma faca, sabe? Nossa, dá vontade de você fechar o livro e não ler mais, sabe? Morte de Xoxa. Nossa, não, demais. É muito anticlimático pra uma coisa que a gente nem tava mais tão, pelo menos eu não tava mais tão investida, assim. Esse momento é muito frustrante. Gente, outra coisa que eu queria comentar, que eu ia até comentar antes, era que, engraçado como, tipo, nesse momento parece que só existe pouquíssimas pessoas em Ravnica, né? Porque quem foi que participou dessa guerra? Mali, Alina, alguns soldados do Sol, aí o Sonarra que tá, tipo, o Darkling, aqueles bichos feiosos dele, que ele conjura, e só. Exatamente, vai morrendo as pessoas, mas tipo... Cadê os soldados? Não tem ninguém, não existem pessoas nessa cidade, nesse país, não, pra ver que lutar. Acabou tudo, foi. Não, pô, é tipo aquela cidade interior, que é tipo 1000 habitantes. Tem 2 velhos na praça, e é isso. Aí, tipo, nos livros futuros, né, ficam falando, porque a Guerra Civil de Ravnica ficou. Guerra Civil, cara, que foi, tipo, 2 pessoas tretando e acabou. E morri pra uma faca. Não, sério, se você é aspirante a escritor e escrever sobre um personagem que tem mais de 200 anos, não faça ele morrer por uma faca, minha gente. Pelo amor de Cristo, é um dos maiores erros. Faltou a descrição de dizer que o Darkling tinha um super seguidores, né? Tinha muitos seguidores, que nem ela também tinha e tal, e por isso tinha muitos guerreiros, era uma grande luta, uma grande batalha. Não, era só os 2, ele morreu pra faca. O orçamento baixou, né? Os figurantes, não tinha dinheiro pra pagar os figurantes, né? E aí só sobrou os 2. Né? E, tipo, tudo num lugar escuro, no meio de uma areia esquisita. Esse negócio, se escondendo na areia. Meu Deus, eu não tô entendendo nada. É uma luta no beco, né? O Batman e o Coringa no beco, basicamente. Foi uma cena muito ruim de batalha, mano. Por que batalha da dobra, mano? É um lado do Darkling que eu gosto bastante. Eu não sei vocês, mas o lado humano dele é algo que me toca. Tanto que essa parte do funeral foi algo que eu até falei pra tu que eu gostei bastante. Que todo mundo via o lado ruim dele e ela foi a única pessoa que, assim, se importou com esse lado mais humano dele, o lado original. Então, pelo menos essa parte eu gosto. Não o lado nojento. Uma coisa que minha amiga me disse, que eu cheguei a ficar meio arrepiada em relação a essa história, foi de que parar pra pensar que, tipo, a conexão que a Lina tinha com o Darkling era de alma gêmea, tá ligado? Ela realmente era alma gêmea dele. Porque se eu parar pra pensar no poder, um poder diferente do dele, né, tipo, o oposto ao dele, é o da Lina. A gente não consegue passar pano pra parte que ele é um genocida, né? Mas, assim, e que, querendo ou não, Mali era a opção mais saudável pra ela de relacionamento, querendo ou não. Mas essa conexão que eles tinham realmente era algo muito tocante, assim. Eu não conseguia não sentir certa pena ou até tentar entender o lado da Darkling nesses momentos. Exatamente, você vê isso quando ela começa a procurar ele, né? Então, por um lado, ele começa a procurar ela, né? No segundo livro, ele que vai atrás dela, né? Que ele aparece pra ela como em formato de, entre aspas, sonho. E depois ela faz o contrário, né? Como ela consegue aprender isso, eu não sei, mas ela aprende e ela começa a ir atrás do Darkling, né? E você vê como os dois estão sempre indo um atrás do outro, mesmo antes da conexão que eles têm quando ela beija ele e suga os poderes dele, né? Ai, nossa. Enfim, é cada coisa. Dementador. É cada uma. Mas mesmo antes disso, você sente que tem uma conexão. Ele mesmo fala, né? Eu não sei esse sentimento que ele tem por ela, né? Quando ele beija ela, coisa assim. Pelo menos você vê, por mais que, meu Deus, eu sou um super vilão, maligno, eu quero dominar o mundo e tal. Mas você vê que tem algo ali, né? Porque ele mesmo não se sente surpreso pela conexão que eles têm, entendeu? E é realmente isso. Eu não tinha parado pra pensar nisso, que é um negócio bem de alma gêmea mesmo. Realmente, faz muito sentido. Mais uma vez, com o desenvolvimento ia ficar top. Mais uma ideia desperdiçada. Imagina um final
final, que assim, eles são o casal supremo, que tipo, acaba com todo mundo. Não, eu não sei. Esse final, Não, velho. eu não sei se poderia terminar assim, mas eu acho compraria que... esse final. eu acho que deveria ser algo mais... Ela, como eu falei, ela terminando sozinha, mas que essa a relação dos dois, complexa, de que ele quer algo... Ele quer se tornar um totalitário, etc. Mas que ele tem essa parte humana dele ainda, entendeu? E ele vê muito esse reflexo humano também nela, né? Porque ela é muito humana, né? Ela é essa Grisha super poderosa, mas ela é muito humana. Justamente por todo o histórico dela. Então ele acaba vendo muito isso nela e isso desperta neles outros sentimentos que ele não sentia há muito tempo, entendeu? Então você vê esse conflito rolando, ele mesmo indo atrás dela. Quando ela vai atrás dele, né? Ele fica meio confuso, né? Você vê, tipo, nas coisas que tá acontecendo ali. E claramente ela mexe com ele. Sim, com certeza. E ele mexe com ela também. E você vê aquela coisa... As cenas dos dois não são muito boas. Tirando a parte da morte dele. Não, eu já tô mal. Inclusive, todas as fanarts que você encontra são deles dois. Eu fico, putz, cara, por quê? Pra você ver como... Eu amo, queria. Né, como o Mali é descartável. Se você pesquisar Alina E, tipo, no Google, vai aparecer E Dark. Não vai aparecer só ali, não. O meu, quando eu tava lendo... Eu tava assim, eu tava no segundo livro, só que ainda não tinha aparecido Nikolai como Nikolai. Ele ainda tava como o pirata. Corsário, como ele corrige. Aí, tipo, eu fui pesquisar sobre a Alina. Aí eu botei a Alina e apareceu Nikolai. Eu fiquei, quem é Nikolai, velho? Aí eu fui ver, aí eu, tipo, vi as paradas. Eu fiz, mas quem é esse, minha gente? Eu vi já spoiler. Eu vi ela de cabelo branco. Eu fiz, mas ela não tem cabelo branco. Ela vira vampira do X-Men, né? Muito bom. Tem também um plot twist que eu gosto muito de Bagra, tá, minha gente? Eu, tipo... E assim, eu gostei da história dela, porque eu não esperava que ela fosse ser filha de Morozova. Eu não esperava por isso. Eu esperava que a Alina tivesse uma certa conexão, não fosse Malin. Desnecessário esse cara, mas eu gostei muito desse plot dela. Não tem que ser comentado pontualmente. Mas eu também gostei muito da história dela. E falando de Malin, né? Ele, de novo, né? Mas uma coisa assim que, de certa forma, faz sentido, você entende porque ele é o terceiro amplificador. Nossa, quando eu reli isso e... ele é o terceiro amplificador. Eu lembro de eu já ter achado isso antes meio blé. Aí agora eu relendo... meu Deus, ele é o terceiro amplificador. Aí eu... puta merda, né, Mali? Eu achei mal explicado, velho. Eu achei muito troncho. Nossa, fica um negócio muito tipo... mas é por isso que ele acha os negócios, que ele é um ótimo coisa. Assim, mas é eu tão... confesso, eu fiquei chocada. Mas ainda assim, se você perceber, é previsível do mesmo jeito. Que ele seria o importante da trama. E pra completar, ele ainda faz uma tatuagem merda, né? Ele é todo merda. Mas agora tem essa pergunta. Aí, que assim, eles convivem desde criança e ela reprimiu o poder dela pra não sair junto dele. Mas se ele era amplificador desde sempre, todas as vezes que ele pegava nela, quando criança, como é que o poder dela não... exatamente. Não expandiu? Mas a primeira Também vez... pensei isso várias vezes. A primeira vez que eu usei meu poder é porque eu ia te salvar, que não sei o que, mas... né? Mais uma vez você fica... Furos de roteiro. Mais uma vez você fica... Nossa, mas fulano é tia de não sei quem, mas ele é a prima do tio de Albertinho. Aí você fica, meu Deus, aí tira a máscara. Não, na verdade eu sou sua mãe, que não sei o que. Novela mexicana. E na verdade eu sou seu gato. Putz, realmente muita coisa, tipo, tirada de sei lá onde, sabe? E você fica se perguntando, né, o que mais ela vai tirar pra transformar essa história mais mirabolante aí e fazer a gente engolir esse casal. Pra isso aí, né? Pra gente engolir esse casal a todo custo. Ela fica o tempo com a colher, com o xarope lá, é o Mali e a Alina. Você fica, esse vai ser a criança, né, que não quer a colher. Aviãozinho. Não quero não. E a outra coisa também é que faltou desenvolvimento nos personagens principais. Eu falei também de dar mais foco aos secundários. Mas se você for ver, os secundários tiveram um bom desenvolvimento pro pouco tempo que eles tiveram. Tipo, a Gênia, o David, até a Zoya mesmo, que eu não fui com a cara dela, mas ainda assim, ela teve um bom desenvolvimento. Eu queria que tivesse tido mais isso, minha gente. A cena que Nikolai, ele chega lá pra falar com o pai, que é outra coisa muito simples, né? Muito básica, que ele chega, você vai escrever essa carta pra abdicar do trono, e você vai sair do trono, e eu vou ser o rei, e vou assumir. E também tem a parte da revelação que... Eu achei que foi um momento da gente ver uma faceta de Gênia, da gente ver quão forte ela pode ser, principalmente depois de tudo que aconteceu com ela. Só que, mais uma vez, tudo muito apressado, né? É uma das poucas que salva a série. E acho que eu sou mais apegada aos secundários do
que é os protagonistas. Exatamente, acho que a Genya, o Nikolai, acho que são personagens secundários que tiveram mais desenvolvimento, que você consegue ainda se importar um pouco. Eu gosto muito desse lado da Genya, né? De como ela é inteligente, né? Porque ela é jogada ali na corte, né? Por causa do Dark. Você já vê isso no personagem do Nikolai, como você viver na corte é algo difícil, né? Porque essas pessoas lá são muito... querem apunhalar você o tempo todo e você tem que sobreviver ali. Principalmente a Genya sendo, né, uma pessoa vista como inferior e tal. E ela não pode dizer não ao rei, né? Então a situação ali que ela tá, ela tem que tramar coisas e pensar em coisas, em saídas pra poder o tempo todo sair por cima das situações, entendeu? E lidar e conviver bem com aquilo. Então toda aquela revelação lá é muito forte. E mais uma vez a personagem se mostrando ser alguém inteligente, que sabe se comportar nos locais. E mais a parte do rei abdicando o trono, etc. Assim, enfim, eu acho muito corrida de novo. Você vai ser exilado e pronto. Eu acho muito, como o Fábio falou, eu acho muito top essa cena. Eu acho que mostra a força que Genya tem, como ela é inteligente, como ela é muito mais do que uma artesã, mas foi tudo muito corrido, pouco explicado. E com isso, né, o Nikolai vai ser o rei, né? Ele vai se tornar o rei. E tem uma conversa muito interessante aqui, que eu acho, entre Mali e Alina sobre essa questão, né? Porque eu acho que tem duas conversas muito boas aqui, na verdade, de Alina e Mali. Uma é ele se perguntando, né, como eles seriam se os poderes de Alina fossem encontrados logo no início, né? Como eles seriam, e será que eles iam se lembrar um do outro e tal. Eu acho muito legal essa conversa, porque você vê realmente que o rumo que as coisas poderiam ter tomado. Muito melhor. Não sei se muito melhor, porque talvez como ela falou, se eu fosse Grisha, como eu até mencionei isso no início, né? Se eu fosse Grisha desde o início, assim, não que ela não fosse antes, mas se meus poderes fossem vistos desde o início, eu seria mimada, paparicada, eu seria só mais uma, sei lá, mais uma Zoya, por exemplo, ou então mais uma arma na mão de Darkling. E eu não seria essa pessoa com a visão de mundo maior, entendeu? Ver as pessoas, o sofrimento das pessoas, ver a vida real, botar os pés no chão, entendeu? Que isso se liga muito a uma conversa anterior que ela tem com Mali, que o Mali falando como a Alina é uma peça essencial pra Nikolai governar, porque Nikolai, ele é o príncipe, por mais que ele seja uma pessoa muito boa, com intenções muito boas, ele como a gente vai falando assim, de governantes, que pessoas de classes sociais mais baixas, ou pessoas que estão em situações inferiores e tal, não se identificam, por exemplo, com um rei, ou um cara que tem que quer ser governante, que tem muito dinheiro, que não viu a vida real, não pegou um ônibus, esse tipo de coisa, entendeu? Que não viu a vida mesmo como é. Então eu vejo muito isso quando Mali fala, né, que a Alina é o balanço perfeito pra governar junto com o Nikolai, porque ela é a pessoa que viveu a vida real das pessoas reais, entendeu? Que não ficou só, tipo, na corte e sendo paparicada e tendo só visto um lado da vida, entendeu? É muito fácil você ter intenções boas, mas não ser a pessoa que realmente coloca os pés no chão pra tomar as atitudes certas. Eu acho que talvez eu preferisse essa visão de ela começando já como Grisha. É porque, assim, todos os dois têm pontos super negativos. Ela se escora demais em Mali, e no outro ela seria a arma perfeita de destruição. Eu acho que a autora deveria ter encontrado um equilíbrio entre esses dois, coisa que não teve. Ela foi muito ao extremo. Não, eu acho importante esse início da Alina, realmente. É um dos pontos que eu gosto não dela exatamente, mas de ela ter esse contraponto de uma vida mais difícil, mais árdua, de uma pessoa real. Até Mali fala aqui, Nikolai é um líder nato. Ele sabe como lutar, sabe como ser político, mas ele não sabe o que é viver sem esperança. Ele nunca foi nada, não como você ou Genya, não como eu. Ele será um bom rei, mas ele precisa de você para ser um ótimo rei. Entende? Ele precisa dessa pessoa que viveu a realidade mesmo das pessoas trabalhadoras comuns. Sim, mas eu tô pegando o ponto sobre ela depender muito de Mali. Eu acho que se a autora tivesse encontrado um equilíbrio entre esses dois pontos, não seria assim. No fim mesmo, a Alina só quer uma vida comum, desde o início, assim. Por mais que ela tenha mas os poderes. Ela só quer ser realmente essa pessoa que mora tem a vida comum, e com Mali, como ela desde o início deixa bem claro que ela quer o Mali de qualquer jeito, enfim. Inclusive, tipo, até no final acho que perto do final do terceiro livro, ela ainda cogita fugir com o Mali, né? Pra ter uma vida normal, eu fico pro cara.
E como a Laura falou dos personagens secundários, né? A Zoya, ela é, assim, eu me irritei muito assim com ela no início, porque eu vejo ela como o estereótipo da patricinha, porque tem que ter, né? A menininha sem graça, não sei o que, simplesinha, tem que bater de frente com a patricinha. E o cara gostosão tem que querer a menina, a simplesinha e não a patricinha, entendeu? Tem que ter esse... É muito adolescente, muito. Quando ela entra lá no palácio de volta, né? Enfim, e aí a primeira cena que elas se confrontam depois do início do livro, né? Que ela, porque ela é super popular, super bonita, que não sei o quê, e ela olha com desprezo. O típico Nossa, clichê americano. Nossa, é muito patricinha americana, sério. Eu tô, muito... Essas coisas me tiram totalmente da narrativa, sabe? E as pessoas, mas eu gosto de Zoe no final, etc. Eu só vejo ela como muito estereotipada. Eu acho que ela vai ter mais desenvolvimento no livro do Nicolai, que eu sei que ela participa. A gente falou desse negócio de clichê, tipo filme americano, o típico, que é a nerd que se apaixona pelo o jogador lá, mas ele tá ficando com a líder torcida. Aí, tipo, é exatamente isso. Exatamente. A Lina é a nerd, Miley é o jogador e... o David é outro personagem que poderia ter muito aprofundamento, porque ele é um cara super inteligente, é um cara que surge com... É um dos caras também que surge com o negócio da manga, né? Tipo, meu Deus, eu tenho esse livro que tem essa informação aqui, eu consigo fazer esse objeto que vai fazer isso, aquilo, eu tenho essa ideia que vai fazer isso, aquilo. Mas, com mais aprofundamento, eu acho que seria um personagem muito interessante. E o romance dele com a Gina também é... O romance deles foi melhor do que o dos principais, pô. Expectativas pra série. Eu acho que, pelo que eu vi do trailer, eu acho que tá uma série linda. Eu acho que eles acertaram muito em atores adultos. Eu acho que vai ter um tom mais adulto pra série, que eu acho que vai ser muito melhor e vai beneficiar bastante a narrativa, porque como eu comentei bastante aqui no episódio, né? Eu acho que o que me tira muito da história, o que enfraquece a história, é o tom muito adolescente, infantilizado e focado muito no triângulo amoroso. Eu acho que dando um tom mais adulto, dando complexidade aos personagens, dando complexidade às guerras, aos acontecimentos, aos conflitos. Eu acho que isso é algo que vai favorecer muito e é algo que eu consigo enxergar, pelo menos nos trailers, né? Eu espero que seja assim também na série. Inclusive, coisas que eu achei que foram muito apressadas, assim, pra eu conseguir visualizar, até cenários, assim, que foram descritos muito rapidamente. Eu acho que com a série vai fazer mais sentido na minha cabeça algumas cenas. Além de que, até a própria dobra das sombras eu consegui visualizar melhor depois que eu vi o trailer do que enquanto eu tava lendo. Eu só espero que a série corrija os furos que tem no livro. Como tu mesmo comentaste de Bridgerton, que eles corrigiram várias coisas que tinham no livro. Eu espero que façam isso. Essa mesma coisa de dar um tom adulto vai dar, assim, um tom mais sério. Então, eu tô com uma expectativa bastante alta. Eu também. Eu acho que muito também vem disso, como tu mencionou Bridgerton, era uma coisa que tava na minha cabeça também, que eu ia até comentar, porque pra quem escutou o podcast de Do Que Eu, sabe que eu não gostei do Que Eu, e pra quem escutou o episódio da série do Bridgerton, sabe que eu gostei da série. Eu acho que a Netflix fez um trabalho muito bom de dar profundidade, de consertar alguns erros e de trazer algo bom, um produto audiovisual muito bom, e é por isso que eu tô esperançosa com a série. Mesmo eu não tendo gostado da trilogia Grisha, com a minha releitura, eu consigo ver, como eu falei, os pontos positivos que podem ser bem trabalhados, e a Netflix vendo isso, eu acho que pode ser muito bom. Eu assisti algumas entrevistas, etc, então eu fiquei muito empolgada, porque eu acho que eles estão no caminho certo, eu acho, né, pelo que eu vi. Então, minha expectativa e minha esperança é que seja uma série muito boa, que eu me divirta bastante e que eu veja algo que eu não vi nos livros, que é dar essa profundidade. E também, assim, que tu mesmo falasse que, assim, quando tu me falasse da série, que eles vão juntar dois mundos que nos livros não são assim, é uma trilogia aqui, outra duologia aqui, mas que nessa primeira temporada eles vão misturar tudo. Então, eu também tô a minha expectativa tá muito alta pra isso. Eu quero ver como é que eles vão desenrolar isso. Inclusive, eu acho que algo que eu tenho me empolgado muito também é que eles vão colocar não apenas a questão de Miley e a Nina e o Darkling, mas vão colocar os Close também, né? Da outra duologia, o que vai fazer a série também ter outro ponto de vista, que é outro país, né? Que é Cash, que é uma ilha, que mostra outros pontos do universo também. Eu acho que vai ser muito interessante. Então, expectativa positiva e alta para a série. Espero que sexta-feira aí nos traga
uma boa surpresa, né, pra gente. E eu espero também que vocês tenham gostado do episódio, da nossa conversa. Diga nos comentários as suas opiniões sobre a trilogia. Lembrando, se você quiser comprar algum dos livros, pode usar o nosso link da Amazon. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @contra.cast, e o @bookshelf, que é o Instagram de Malu, vai estar na descrição. Pra me acompanhar pessoalmente, o @contramundo da leitura. Compartilhe com os amigos, compartilhe com os amigos que leram a trilogia. Comente se você vai assistir a série. Lembrando que tem episódio toda sexta. E até a próxima.